Bom, mas vamos entrar na página policial, porque 2 meses antes de ser preso, o ex-banqueiro Daniel Borcaro vendeu 55% da empresa Viking Participações Holding proprietária de jatinhos para o fundo externo, que estava administrado pela REAG. A transação formalizada em setembro de 2025 ocorreu em meio à crise do seu banco e pouco antes da abertura do inquérito da PF. Borcaro renunciou à administração da Viking, passando o cargo para um ex-despachante. A Viking é uma empresa antiga de Borcaro, alvo de investigações da CVM e utilizada em transações imobiliárias controversas. A REAG, que administra o fundo comprador, também é investigada por suposta fraude e ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. Embora a assessoria de Borcaro afirme que ele continua controlador, a venda levanta questões sobre transparência e a situação financeira do ex-banqueiro. E não só isso não, porque a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia e acessou os dados do celular do empresário Daniel Borcaro, dono do Banco Master, após ele se recusar a fornecer a senha durante depoimento no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras e tentativas de venda do banco. As informações extraídas serão analisadas e podem ser compartilhadas com o STF e a PGR. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque se fosse a PGR, a Polícia Federal só se investigando, está tudo bem. Eles têm que investigar, aí eventualmente se as provas ou semiprovas sugerem algum ilícito, que com certeza sugerirão, vai para a PGR. Se a PGR aceita isso e ele entende que tem uma prova suficiente, vai apresentar denúncia na Justiça. Mas quando as provas que levantem a Polícia Federal vai para o STF e a PGR, eu tenho medo. E como temos aqui um policial, então vamos perguntar para ele. Qual seria o risco de que isso vai direto para o STF e a PGR? O risco é porque a operação ela pode ser toda comprometida com vazamentos de dados, com vazamentos que vêm de acordo com a conveniência daqueles que podem vir a sofrer as consequências da investigação. A gente já viu isso na Lava Jato, ela foi totalmente destruída porque ela chegou onde teoricamente não deveria chegar. E a hipótese é clara de clareamento de bens, obviamente ele passou esse jato aí como lavagem de dinheiro porque já estava prevendo que seria depois o jato sequestrado e arrecadado para cumprir os desmandos do Banco Master. Então, o meu ponto é o seguinte, Segré, deixa a Polícia Federal trabalhar de forma institucional. Esse é o problema, essa é a reclamação. Eu hoje estou como deputado, sou policial federal, mas a reclamação de 70%, 80% de toda a corporação. Sabe? Deixa a polícia trabalhar, deixa a polícia investigar, pegar o fio da meada e ir até o fim, independentemente de quem sejam as pessoas, de qual seja a capa do processo, quem esteja protagonizando ali na capa do processo. A Polícia Federal, como instituição, ela é muito competente, ela tem os mecanismos, nós tivemos aí, por exemplo, para quebra desses dados do celular do Borcaro, o emprego de mecanismos, aí de programas, inclusive israelenses, que capturam até mensagens apagadas, então condições tem. Não pode esbarrar na política. A gente precisa ter institucionalidade. E a partir do momento que provavelmente vão ser arrecadados esses dados aí, muitas coisas virão aí ao conhecimento da população se liberados. Eu gostaria que esses programas também tivessem sido empregados no telefone do Adélio. Eu estava na Polícia Federal, na campanha do presidente Bolsonaro, institucionalmente, na segurança do então candidato Bolsonaro, estava na equipe que com muita competência apreendeu o Adélio e o seu celular, né, e entregou. Eu estava realmente no local, mas essa equipe que eu fazia parte pegou esse celular e entregou intacto para que fosse periciado. Há notícias de que foi periciado, mas quando chegou num delegado da Polícia Federal que teoricamente não tinha ali muita vontade de esclarecer os fatos, ele simplesmente disse, olha, tudo que a gente averiguou aqui nesse celular
levam a crer que o Adélio agiu sozinho e que não tem relevância nenhuma aos fatos. Ora, como não tem relevância nenhuma aos fatos? Um criminoso que recebeu poucos minutos após a tentativa de homicídio um jato descendo com os advogados de mais renome no país. Então, eu espero que sim, que os dados sejam coletados e que eles façam parte como provas cabais do que está acontecendo agora em relação ao Banco Master. Mas, Danilo, não tem nada a ver com Borcaro, mas nesse caso, uma pessoa só, um delegado só, pode resolver se o conteúdo é relevante ou não? Não deveria passar para, sei lá... É aí que vem a conveniência da investigação, né? A gente não pode, e os que nos acompanham aqui podem puxar as matérias atrás para identificar o que ocorreu naquela época, então tinha conveniências que não poderiam, ao meu ver, tá, minha opinião, que não poderiam ser atingidas. É impossível, e eu falo com mais de 20 anos, mais de 2 décadas de investigação e de trabalho policial, é impossível que o celular, por exemplo, do Adélio não indicasse alguma relação com o que aconteceu com a tentativa de homicídio do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Então a gente ficou esperando, isso foi retirado, essa hipótese foi retirada à época, que é muito grave. Não é porque era o presidente Bolsonaro, mas era uma tentativa de homicídio contra um candidato à presidência. Gravíssimo. Então, ao meu ver, o que se fala nos bastidores é que não havia um incentivo à continuidade das investigações. Tanto que Bolsonaro, depois que entrou como presidente, pediu que fosse reaberto, mas já essa questão já estava preclusa no processo. Então, não deu. Espero que não aconteça isso no caso do Banco Master. Isso é um medo que eu tenho, rapidamente aqui falando e analisando casos como esse, que a gente sabe que são casos como o Banco Master, eu quero dizer, que são casos que envolvem classes políticas poderosos, muito dinheiro desviado, fraudes financeiras. Ele não acaba indo para o ostracismo ou perdendo a legitimidade, que é o que aconteceu lá atrás. Virou uma prática desde os anos 90, com a Operação Castelo de Areia, que já envolvia as grandes empreiteiras, se envolvendo aí com dinheiro público e financiamento, perdeu a credibilidade da operação porque disse que não poderia acatar testemunho de testemunhas anônimas. Aí perde-se a legitimidade de toda a investigação, todo o processo. Lava Jato, que a gente mencionou aqui. Eu espero, de verdade, como uma pessoa que estuda política e acredita ainda nas instituições, que esse Banco Master, essa operação toda, tenha que puna quem tiver que punir e que a gente não perca aí a fé no Brasil.